Legal, declaro abertos os trabalhos desta primeira Câmara, no Tribunal de Contas do Estado, é a 4ª sessão ordinária. Sobre a mesa, a ata da sessão anterior, que submeto aos senhores conselheiros, está aprovada a ata. Cumprimento a todos, senhoras procuradoras, doutora Letícia, representando o Ministério Público, doutora Cláudia Távora Viviane Nicolau, representando a Procuradoria da Fazenda. Cumprimento do diretor-geral e a todos os presentes. Indago a eminente procuradora se deseja vista ou sustentar oralmente algum dos processos da pauta. Não, excelência. Obrigada. Não há interesse do Ministério Público. A palavra é dos conselheiros ao início da sessão. Então, podemos dar início aos processos da matéria estadual. Eu vou relatar o item 1, que cuida de um contrato da CESP com a Rentalto Locadora de Veículos, Sociedade Anônima. Antecipei a vossas excelências o relatório e voto que conclui, nas condições apresentadas pela instrução, acompanhando manifestações favoráveis da fiscalização, a TJ, a Procuradoria da Fazenda do Estado e Ministério Público. O voto é pela regularidade do pregão e do termo de contrato, que está em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário da FUNCAMP, matéria de admissão de pessoal realizada no exercício de 2011. Conheço em preliminar do recurso, porque em termos, Vossas Excelências me acompanham. E no mérito, eu observo que a criação de grade própria de pessoal pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp evidencia louvável preocupação em cumprir o recomendado na sentença, porém, não de maneira satisfatória e plena, visto que a lista composicional carece de elementos essenciais. Escrutínio do quadro revela a inexistência de correlação entre cargos providos, apreciados nesta decisão recorrida, e as funções previstas, bem como a ausência do quantitativo de vagas existentes ou ocupadas e a correspondente forma de provimento exigida, a propósito nas instruções 1/2008 deste Tribunal. Ressentem-se os autos de fundamentos que autorizem a concretização da reforma. Meu voto nega provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. E com isso, os meus processos estaduais estão liquidados. Palavra do conselheiro Renato Martins Costa, na sequência. Eminente presidente, senhora conselheira, eminentes procuradoras, senhor secretário diretor-geral, boa tarde a todos os presentes. Com relatórios e votos individualizados, senhor presidente, 3 e 4 são as contas de 2010 da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP, e da Secretaria de Estado da Cultura. Com a instrução, concluo pela regularidade com as determinações e recomendações cabíveis. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Item 5, concorrência, contrato CDHU com Tecla Construções, execução do empreendimento Carapicuíba-Cá. A instrução conta com manifestações desfavoráveis de unidades de ATJ, PFE, SDG e pela aprovação de sua chefia. E eu convirjo com o entendimento da chefia de ATJ, destacando que houve prévia pesquisa de preços balizando os gastos, publicidade eficiente do instrumento convocatório, ampla competitividade, condições que propiciaram ajuste vantajoso para a administração em comparação com o orçamento básico. As irregularidades que foram apontadas não têm, para mim, o condão de prejudicar a matéria nesse aspecto, podem ser objeto de julgamento pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Já no item 6, ocorre situação distinta. Também, concorrência e contrato da CDHU com o consórcio Indago Geologística, prestação de serviços de apoio administrativo para a conversão de 50 mil instrumentos contratuais provisórios em contratos de financiamento ou de compra e venda com alienação fiduciária. A instrução de ATJ é pela irregularidade e PFE pela regularidade. Temos uma concorrência de técnica e preço com requisitos que, a meu juízo, não comportam aprovação. Estabeleceu a CDHU, até de uma maneira curiosa, a obrigatoriedade de visita obrigatória não aos empreendimentos, mas aos seus escritórios regionais. Então,
era obrigado a ir nos escritórios, os 14 escritórios regionais da CDHU, uma coisa completamente sem justificativa. Se ainda fossem as edificações, embora estejamos cuidando de regularização documental, mas os escritórios não têm o menor cabimento. Também a obrigatoriedade de possuir uma estrutura física com equipamentos que estão num detalhamento tal que dessem até o número de computadores que devem ser disponibilizados, etc. Também, para quem não fosse de São Paulo, capital, 30 dias para providenciar a implantação num escritório de atendimento virtual, telefônico ou presencial. Ora, virtual ou telefônico pode ser em qualquer lugar, e presencial em São Paulo, porque se existem empreendimentos em outros lugares. Quanto à pontuação das propostas, os requisitos estão estabelecidos de forma absolutamente genérica, o que me leva a concluir pela irregularidade. Em discussão? Em votação? Aprovado. O 7 é o retiro de pauta com retorno ao gabinete, senhor presidente. Retirado de pauta o item 7. Na sequência, a palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro Renato Martins Costa, senhoras procuradoras, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Eu relato o item 8. Em exame, contas da Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Crânio-Faciais, a FUNCRAF, exames relativos ao exercício de 2011. Diante das alegações e documentos encaminhados pela Fundação, assessoria técnica, chefia de ATJ, PFE e MPC, todos manifestaram-se pela regularidade. A documentação, os argumentos apresentados esclarecem a maioria dos aspectos apontados no laudo técnico da fiscalização, indicando providências reguladoras. Nessa conformidade, eu acompanho a instrução e proponho julgamento pela regularidade com ressalva e recomendações. Em discussão e votação, aprovado. O item 9 trata-se das contas anuais relativas ao exercício de 2012 da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e suas 4 unidades gestoras e executoras, assessoria e chefia de ATJ, PFE, MPC e SDG, todos unânimes pela regularidade da matéria. Eu encaminhei previamente o relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a instrução. Voto pela regularidade com ressalva das contas de 2012 da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Em discussão e votação, aprovado. O item 10, em exame, uma dispensa de licitação e contrato celebrada entre a DERSA, Desenvolvimento Rodoviário S.A., e a empresa Ster Engenharia Limitada. Também em análise o primeiro termo aditivo e modificativo, bem como os termos de recebimento provisório e definitivo. Conforme justificativas da DERSA, a dispensa licitatória deu-se em função do choque de um navio chinês com embarcação FP-24, prensando-a contra o pier central do Atracadouro de Gavetas, ao lado da cidade de Guarujá, sendo que os danos causados levaram à interdição do local, prejudicando a realização das operações de embarque, desembarque e transporte de passageiros. Fiscalização, PFE e SDG, todos se manifestaram pela regularidade da matéria. A ATJ também se manifestou pela regularidade, porém, ela propôs o sobrestamento dos autos até o deslinde da ação ordinária movida pela DERSA, contra a causadora do acidente na travessia de Balsas entre Santos e Guarujá. É a síntese do relatório, eu passo o voto. Eu encaminhei previamente o relatório e voto a Vossas Excelências e verifica-se nas justificativas e documentações encaminhadas pela origem, as pendências suscitadas pela assessoria técnica foram esclarecidas, comprovando-se a realização de empreitada, inclusive sendo lavrado o termo de recebimento definitivo. Necessário consignar que a DERSA ajuizou ação ordinária com trâmite na 4ª Vara Civil da comarca de Guarujá, em face de Zhen Hua 27 Shipping, Hong Kong, e também de Wilson Sons, agência marítima, onde requer a condenação dessas empresas ao pagamento do valor relativo ao reparo efetuado, também referente à perda de arrecadação da bilheteria, desde a data do acidente, lucros cessantes, além de condenação ao pagamento de danos morais. Pelo que se depreende dos autos, ainda há decisão judicial a respeito, havendo notícias de que o processo encontra-se sobrestado, aguardando decisão administrativa do Tribunal Marítimo, que apura o acidente, suas causas
e as responsabilidades. Dessa forma, eu entendo que não há como acolher as propostas da TJ de sobrestamento dos presentes autos, até o deslinde da aludida ação, conforme bem expuseram SDG e PFE, diante da esfera de competência constitucionalmente distinta dessa Corte em relação ao Poder Judiciário. Nessas condições, e acompanhando as manifestações favoráveis, eu voto pela regularidade da dispensa de licitação do contrato, termo de aditivo, modificativo, bem como pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo, com expressa recomendação à DERSA para que mantenha este tribunal informado a respeito do deslinde da citada ação judicial. É como voto. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado o voto da relatora, que continua com a palavra. O item 11 trata-se de convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Pio XII de Barretos. A TJ, sua chefia e PFE opinaram pela regularidade. Inicialmente, saliento que a presente análise restringe-se aos aspectos legais e formais que envolvem a celebração do convênio. Essa Corte já avaliou termos da espécie assinados pela origem, decidindo pela sua regularidade, com recomendações que foram enviadas à origem, porém foram publicadas após a assinatura do presente convênio em análise. Sendo assim, eu acompanho as manifestações de fiscalização ATJ e PFE e voto pela regularidade do convênio. Em discussão e votação, aprovado. Esgotada a matéria da pauta estadual, com os cumprimentos da doutora Cláudia Viviane Nicolau, passamos a examinar os feitos municipais. Há requerimentos de sustentação oral sobre a mesa. Para os itens 29, de minha responsabilidade, itens 42 e 63 e 84, conselheiro Renato Martins Costa, 89 e 98, da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Eu proponho a alteração da ordem do dia, de sorte que esses processos tenham preferência no exame. Se Vossa Excelência estiverem de acordo, então está alterada a ordem do dia. Eu convido o doutor Adriano Teodoro, que ocupe a tribuna dos advogados, para sustentar o processo que cuida das contas da Câmara Municipal de Itapevi. Cumprimento, doutor Adriano. Vossa Excelência terá 15 minutos para suas considerações após a leitura do relatório, que eu pretendo resumir na manifestação de SDG, bastante clara quando expõe os pontos principais debatidos neste feito. A assessoria de Economia opina pela regularidade, mas a assessoria jurídica, a chefia do Ministério Público e a SDG opinam pela irregularidade, diante das seguintes falhas: instituição de auxílios, correspondência, telefone, combustível e cópia reprográfica em desacordo com o disposto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Gastos com combustível, com aumento de frota alocada, despesas com exonerações e rescisões contratuais e quadro de pessoal, que apontam a permanência do quadro em desacordo com as normas constitucionais. Esses são os pontos principais que são apontados na instrução. Solicito ao senhor advogado que foque nessas questões que foram aqui expostas. Tem a palavra, Vossa Excelência. Pois bem, agradecido. Doutos conselheiros, douta procuradora, douto SDG, eu foquei a minha sustentação oral basicamente nesses 3 pontos mesmo. Meus memoriais que eu fiz chegar aos gabinetes ontem foram nesse sentido, e a sustentação será muito breve. Esse primeiro ponto, que fala sobre acréscimo de verba de gabinete, fizemos juntar documentos que, de fato, isso não ocorreu. A resolução número 6, 2013, editada pelo presidente da Câmara à época, ela só veio estabelecer limite de gasto para os gabinetes dos vereadores. Não é verba destinada aos gabinetes, é da despesa geral da administração da Câmara Municipal. Isso daí gerou uma economia bastante expressiva à época, e não se incorpora no salário dos vereadores, não se acumula para o mês seguinte e não é rubricado como despesa para o gabinete do vereador. É despesa geral da própria Câmara.
Então, essa resolução editada é somente para impor limite de gasto. Nada mais do que isso, não implica em acréscimo de salário. O segundo ponto é sobre o gasto com combustível e aumento de frota. Nós, em 2009, teve um julgamento aqui de um TC, dizendo que a Câmara deveria fazer uma readequação da frota. Não houve determinação para a redução da frota. Era para fazer um estudo e se chegar à conclusão se aquela frota até então contratada pela Câmara era viável ou não. De qualquer maneira, houve redução da frota. Quando Paulo Rogério assumiu a Câmara Municipal, haviam 20 veículos locados. E ele reduziu para 18, mesmo com o aumento de vereadores que ocorreu na época, de 13 para 17. Os valores também apontados como gastos com combustíveis, de fato não expressa a realidade. Aponta aos órgãos técnicos que a Câmara teria gasto R$1 milhão com combustível. Mas isso não, a gente demonstra nos memoriais, nós demonstramos nos memoriais, que em 2013 o gasto foi aproximadamente 115 mil, em 2012, 130 mil, e em 2011, 124 mil. O valor de R$1 milhão, que realmente não é 1 milhão, é 660 mil, é o valor dos combustíveis com a alocação dos veículos. É o conjunto, é o somatório desses dois elementos. E o terceiro ponto que nós temos é o não atendimento à determinação deste tribunal num processo também de 2009, onde foi-se determinado a redução dos cargos em comissão da Câmara Municipal de Itapevi. Quando o Paulo Rogério assumiu a Câmara, o montante de cargos em comissão existentes no momento eram 80 para 17 efetivos. Era uma total desproporção, era uma pirâmide invertida, né? Foi feito o trabalho de reestruturação administrativa, que redundou com a redução dos 80, e aproximadamente 80, para 42 cargos em comissão. E ainda atendendo às determinações atributivas da Emenda Constitucional 19. Tanto o procedimento de combustíveis citados no tópico anterior, quanto esta questão dos cargos, foram objetos de inquéritos civis no âmbito do Ministério Público Estadual, né, não obstante a autonomia desse tribunal para análise da matéria. Mas, em ambos os casos, os inquéritos foram arquivados. E aqui, nesse tribunal, sob relatoria do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, apresentou-se o resultado desse trabalho de reestruturação e foi-se também determinado o arquivamento dos autos. Por fim, os dois cargos que foram criados em comissão nos gabinetes dos vereadores, que é o chefe de gabinete e o assessor com nível superior, pois são assessorias técnicas, né? E o cargo em comissão de chefe de gabinete com nível de 2º grau. Então, ficou só os dois cargos, atendeu-se à risca a determinação deste egrégio tribunal. Por esta razão, baseado até no fato que o Paulo Rogério hoje exerce o cargo de secretário de saúde no município de Itapevi, e já possui 25 anos de carreira pública, e tendo em vista os novos documentos que trouxemos, pugnamos às vossas excelências pela regularidade da matéria. Obrigado. O tribunal agradece a participação do doutor Adriano Teodoro. Se vossas excelências, senhores conselheiros, me permitirem, eu vou adiar a matéria para examinar as ponderações aqui trazidas na sustentação oral. Obrigado. Fica, portanto, adiado o item 29. Muito obrigado. Solicito a doutora Elga Ferraz de Alvarenga que ocupe a tribuna da defesa para o item 42. É uma concorrência de interesse da Prefeitura de Osasco, relator eminente conselheiro Renato Martins Costa. Cumprimento a doutora Elga Ferraz de Alvarenga, que está familiarizada com a rotina do tribunal, sabe que terá 15 minutos para suas considerações. Relator tem a palavra.
Igualmente saúdo a eminente advogada e faço um breve relato, senhores conselheiros. Trata-se de licitação e contrato da Prefeitura de Osasco com DP Barros Pavimentação, tendo em vista a elaboração de projetos executivos, realização de serviços e obras no calçadão da Rua Antônio Agu, transversais e passeios públicos da Rua Primitiva Vianco, naquela localidade. Os pontos mais realçados ao longo da instrução foram no sentido de que a participação de apenas uma empresa habilitada acabou por demonstrar a impertinência de determinadas exigências editalícias, especialmente quanto à qualificação operacional. Nada menos do que 51 parcelas de experiência deveriam ser evidenciadas pelas licitantes, com infração à súmula 30 de jurisprudência desta Corte, e, igualmente, não tendo sido, segundo apontado, respeitados os limites de quantitativos mínimos definidos pela súmula 24. A instrução acabou por dividir-se, sendo que a assessoria de engenharia e chefia foram pela aprovação, enquanto o Ministério Público e SDG manifestaram-se pela irregularidade. É o relatório. Tem a palavra, doutora Elga. Excelentíssimo presidente, senhora conselheira, excelentíssimo senhor conselheiro relator, antes de iniciar a minha exposição, eu gostaria de saudar esse tribunal e enaltecer o tratamento que essa Corte dispensa aos advogados que aqui militam, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório em sua plenitude. É sempre uma satisfação retornar a essa Corte e ocupar essa tribuna. A contratada DP Barros Pavimentação, a quem represento, não tem por hábito intervir nos processos em trâmite perante essa Corte, por entender que a relação processual aqui estabelecida é uma relação de controle externo da jurisdicionada e não do contratado. Por esta razão, a DP Barros não havia, até o presente momento, intervindo neste processo, até porque a instrução não demonstrava uma irregularidade que pudesse ensejar um juízo desfavorável. Contudo, ao final da instrução, constatou-se algumas questões que podem interferir diretamente no julgamento da matéria e que talvez não tenham ficado tão bem esclarecidas no curso da instrução processual. Essas questões, excelência, estão pontuadas sobretudo no despacho saneador de folhas 807 e 808 e nos pareceres técnicos que o sucederam do Ministério Público de Contas e da SDG. O primeiro aspecto, que talvez não esteja tão bem informado nos autos, diz respeito à causa de inabilitação de 3 das 4 proponentes. Essas inabilitações aconteceram por falta de comprovação de experiência técnica em fresagem. Os licitantes não apresentaram nenhum atestado de experiência anterior de fresagem, independentemente das quantidades reclamadas. As inabilitações, portanto, não são fruto de interpretação da lei, do edital, ou mesmo do conteúdo da atestação apresentada. São fruto de um fato negativo. As atestações não foram apresentadas e os interessados não contestaram essa omissão. Houve um recurso administrativo para reclamar a habilitação daqueles que haviam sido equivocadamente considerados aptos a prosseguir no certame, mas eles sequer apresentaram resistência a essa inabilitação. Eles não se manifestaram sequer em relação ao recurso administrativo interposto. O segundo aspecto sobre o qual me parece haver questionamentos diz respeito às parcelas de maior relevância. Há uma crítica em relação a 51 itens destacados na planilha orçamentária como sendo de maior relevância. Mas a planilha continha 120 itens. Isso representa 42% do total do qualitativo licitado. E há uma justificativa para a escolha desses itens. O contrato tinha prazo de vigência de 4 meses, dos quais 1 era destinado à elaboração do projeto executivo e 3 à execução da obra. O fornecimento do material e a execução dos serviços, portanto, deveria acontecer num prazo muito curto. E a execução, portanto, deveria ser simultânea. A administração, portanto, precisava aferir, ao mesmo tempo, tanto a capacidade de fornecimento de determinados insumos,
lixeira, lâmpada, tubulação, como a execução de determinadas parcelas do objeto, a fresagem, por exemplo. Mas esses itens em si, mesmo considerados um a um, não são excessivamente restritivos à aptidão. Fornecimento de lixeira não é restritivo de aptidão, data máxima vênia. Assim como a fresagem em si, assim como o fornecimento de lâmpada, assim como o fornecimento de tubulação. Ao contrário, são itens relativamente comuns à obra dessa natureza. E também não chegam ao limite de exigir serviços idênticos à obra licitada. O qualitativo exigido é genérico, é correspondente a 42% do total. E só isso já afasta a premissa de que esse objeto seria um objeto exatamente semelhante àquele que está sendo licitado. Por fim, Excelência, no que diz respeito às quantidades que estariam excessivas em relação à súmula 24, ninguém foi habilitado por não comprovação das quantidades. Todas as quantidades que foram exigidas foram atendidas pelo licitante. As licitantes que foram inabilitadas não foram inabilitadas porque deixaram de atender às quantidades reclamadas pelo instrumento convocatório. Elas foram consideradas inabilitadas por uma omissão, não pelo não atingimento das quantidades. Há, de fato, alguns itens que superam os limites fixados pela súmula 24, mas a própria súmula autoriza a exigência em patamares superiores, desde que isso seja tecnicamente justificado. E a justificativa técnica é exatamente a relevância dessas parcelas, o que elas representam em relação à obra, que se caracteriza justamente pela execução de vários serviços ao mesmo tempo e num curto intervalo de tempo. A comprovação da fresagem, por exemplo, foi exigida ao patamar de 62% do total constante na planilha. Esse percentual não representa muito mais do que previsto na súmula 24. Ninguém foi inabilitado por 2% de fresagem não comprovada. Por fim, o edital permitiu a acumulação de atestados, de modo que essa comprovação poderia ser feita da maneira mais ampla possível. Por todas essas razões, Excelência, eu requeiro o julgamento pela regularidade da matéria. O tribunal agradece a participação da doutora Elga. Palavra do relator. A defesa sempre competente da eminente advogada nos suscita reflexão. Eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. A matéria fica, portanto, adiada. Boa tarde, doutor. Na sequência, convidamos o doutor Carlos Augusto Cardoso, ex-presidente da Câmara, de promissão e eminente advogado, para que sustente oralmente o item 63, a cargo do conselheiro Renato Martins Costa. Doutor Carlos Augusto, seja bem-vindo. Terá 15 minutos para suas considerações. Relator. Eu cumprimento o eminente presidente, que aqui comparece na dupla condição de chefe do Poder Legislativo, à época das contas de 2012, e advogado. As contas da Câmara Municipal de Promissão foram objeto de instrução que apontou como pontos de maior relevância gastos excessivos e alegadamente não justificados quanto a viagens, problemas no tocante ao quadro de pessoal, uma desproporção entre os cargos em comissão e efetivos e cargos em comissão que não guardariam similitude e apoiamento nos dispositivos constitucionais pertinentes, matéria que, inclusive, teria contaminado as contas do exercício imediatamente anterior, de 2011. Também são apresentadas pendências contábeis não solvidas de exercícios passados, não apresentação de declaração de bens por parte dos agentes políticos, pagamento de juro de mora por atraso em recolhimento do fundo de garantia, despesas realizadas sem pesquisa de preços, aquisição de gêneros alimentícios com publicidade e propaganda sem licitação e falhas em procedimentos licitatórios. Estes últimos aspectos como pano de fundo daquelas
irregularidades mais avultadas relativas a despesas com viagens e quadro de pessoal. A instrução não foi favorável e esta é a síntese do relatório. A palavra, doutor Carlos Augusto Cardoso. Boa tarde, excelentíssimo presidente, conselheiro doutor Edgar, relator, doutor Renato, senhora excelentíssima conselheira, procuradora, senhor diretor-geral, doutor Sérgio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É minha terceira oportunidade em poder vir a esta corte e poder fazer a defesa das contas da Câmara Municipal de Promissão, o qual eu fui presidente por 2 biênios. Eu fiz os pontos que eu me ative, foi permitido deixar um singelo memorial para os conselheiros em relação aos gastos com viagem, só com os gastos de viagem. Porque a minha última defesa, os pontos, o que foram apontados, pelo que eu fiz as alegações defensivas e no decorrer do processo, era em relação a uma multa em relação ao fundo de garantia e as despesas de viagem. E como eu não, por morar distante, eu não tive acesso, finalmente, no dia da sessão, eu tinha o conhecimento desses 2 itens que foram questionados. E eu vou fazer a minha defesa em relação, especialmente ao fato das viagens dos vereadores de Promissão. Eu queria reforçar aos senhores que eu assumi a Câmara Municipal em 2009, fui presidente em 2009, 2010, 2011, 2012. E as questões das viagens dos vereadores sempre foi apontado por esse tribunal. Ao assumirmos, tomamos determinadas medidas visando a transparência, visando adequar a resolução de 2005, que sabíamos que possuía alguns erros materiais. E fizemos uma instrução de serviço com os termos de compromisso que correspondem a passar ao vereador uma responsabilidade no tocante ao relatório das viagens, no tocante à matéria que foi tratada nessa viagem, que ele se responsabilize, que ele tenha, não fique para somente ao presidente essa responsabilidade. O presidente é o gestor, eu concordo, mas o vereador tinha que ter essa responsabilidade porque ele viajava com dinheiro público. E a gente fez essa conscientização. Tomamos uma outra medida, excelências, no sentido de fazer com que essas viagens fossem prestadas contas nas sessões ordinárias da Câmara Municipal, onde eles poderiam passar diretamente para os seus eleitores e ficar gravado isso no sentido de que uma justificativa pela viagem. Também, excelências, buscamos encaminhar aos vereadores, quando solicitados por esse tribunal, correspondências no sentido de que eles justificassem as suas viagens. Foi matéria, inclusive, juntada ao presente Tribunal de Contas, onde se justifica o motivo público e se justifica, além de tudo, as conquistas dessas viagens por esses vereadores. Como eu disse aos senhores, essa matéria sempre foi preocupação da presidência e nós fomos evoluindo com o passar dos anos. Tivemos, em 2009, nossas contas aprovadas, com ressalvas. Em 2010, já tivemos as contas aprovadas por esta Corte. E, em 2011, buscamos ainda melhorar não só essa matéria, mas principalmente ela, no sentido de especificar um funcionário,
um assessor parlamentar que faria uma triagem de todas essas viagens. Por que o assessor parlamentar? O assessor parlamentar ele tem conhecimento do que foi pedido, das matérias que já foram solicitadas às lideranças estaduais, federais. Então, ficaria mais fácil saber da pertinência dessa locomoção dos vereadores. E também teria total liberdade, junto à contabilidade, para saber da disponibilidade da casa em suprir essa despesa. Foram algumas medidas, como eu relatei, como está nesse singelo defesa, que deram resultados, excelências. Resultados consistentes, mostrando uma seriedade da Câmara Municipal de Promissão no que tange às viagens. Logicamente, não atingimos 100% da matéria, os aprimoramentos têm que ser constantes. Inclusive, tenho conhecimento que o presidente, em 2013, adotou novas medidas, especialmente pelo fato de que, em 2010, no acórdão que julgou pela regularidade das contas do exercício de 2010, esta casa recomendou medidas para correção em definitivo, mandando que se notificasse o presidente, que é o presidente do biênio 2013-2014. Então, acreditamos que houve uma grande evolução na transparência, na gestão da Câmara Municipal de Promissão, e os números podem vir a comprovar tais alegações feitas por este ex-presidente, no sentido de uma grande redução na economia de valores. Foram economizados, do ano de 2010, que tivemos nossas contas aprovadas, para o ano de 2012, houve uma redução de 19,12% com despesa de viagem. Isso aí ocasionou mais de 2% do total do orçamento, que era de 7,69% em 2010, indo para 5,68% em 2012. Um valor aproximado aí de R$40 mil, que equivale a mais ou menos a 35% do valor dispensado com viagem. Então, é uma economia bastante razoável, no meu entender. Queria frisar que nunca aumentamos diária de vereadores. Durante os 4 anos, o valor foi de R$ 181,39 as viagens dos vereadores. Então, a Câmara Municipal, essas atitudes demonstradas com outros fatores que estão nos relatórios, mostram que realmente buscamos agir com total seriedade. Eu sou nascido e criado em Promissão. Sou advogado desde 98 e, por 4 anos, ausentei da minha profissão para dirigir a Câmara de Promissão. E sabia da difícil tarefa, da difícil missão, porque Promissão vinha com contas irregulares da Câmara Municipal por muito tempo. Então, assumimos na maior boa vontade de fazer realmente um bom trabalho para o município. Além de esses fatores, a nossa Câmara ela é um antigo prédio da ferrovia. E é um prédio muito bonito, muito vistoso, só que ele não tem nenhuma infraestrutura. Não tinha nenhuma infraestrutura, a não ser o salão plenário. Durante os 4 anos, construímos gabinetes para atendimento à população, construímos salas de reunião, construímos uma cozinha, salas de contabilidade, fizemos uma de cimento, de alvenaria, uma Maria Fumaça, símbolo daquele prédio, que hoje é patrimônio do município. Então, Excelência, eu queria dizer aos senhores que sempre agimos buscando acertar. Não nos omitimos em nenhum momento, poderia querer acertar, mas também não tomar nenhuma providência. Pelo contrário, tomamos as providências, sabemos que erramos, acertamos, mas sempre buscando defender o interesse público e dar transparência à Câmara Municipal. Portanto, desse fato, eu fico orgulhoso de ter tido minhas contas de 2009 e 2010 aprovadas por essa Corte, e venho aqui
Com essas alegações, pedi pelo provimento das contas do exercício de 2012 aos nobres conselheiros, especial relator, Dr. Renato Martins Costa. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e falta minha conta de 2011, se for permitido, estarei aqui para expor e defender a minha gestão junto à Câmara de Promissão. Muito obrigado, muito agradecido pela oportunidade. O tribunal agradece a prestigiosa presença de Vossa Excelência. A palavra do conselheiro relator. Cumprimento o ex-presidente da Câmara pela sustentação. E há um aspecto que me chama a atenção, senhor presidente, que é, durante a sustentação, Vossa Excelência ter omitido qualquer tipo de justificativa e explicação em relação ao problema do quadro de pessoal, já que esse problema do quadro pessoal é muito enfatizado na instrução, em especial nas manifestações finais do Ministério Público de Contas e da SDG, e foi uma das razões de comprometimento das contas de 2011 da Câmara Municipal de Promissão. Vossa Excelência já era o responsável pela administração da Câmara nesse exercício. Eu quero crer que, como logo no comecinho da sustentação foi aqui dito, que Vossa Excelência, pela distância da cidade de Promissão, a capital, não pôde acompanhar as manifestações finais que apontaram essa irregularidade. Então, eu me permitiria, se os senhores conselheiros estiverem de acordo, retirar o processo de pauta e abrir 15 dias de prazo para que Vossa Excelência enfrente com documentos e providências essa questão, e, obviamente, darei vista ao Ministério Público para que tome conhecimento dessa documentação agregada e o processo possa retornar à pauta num breve espaço de tempo. Mas, como Vossa Excelência não tocou nesse assunto, eu vou imputar essa deficiência a esse desconhecimento e abrir oportunidade, se os meus eminentes pares estiverem de acordo, para que a matéria seja também enfrentada aí por escrito, já que o direito de sustentação de Vossa Excelência se encerrou na sessão de hoje. Está perfeito, perfeitamente de acordo. A conselheira Cristiana está de acordo. A matéria fica convertida em diligência na prática, né? E o doutor Carlos Augusto sai intimado do que for decidido. Eu gostaria de deixar bem claro para o senhor que, na minha última manifestação, foram 2 pontos que eu me ative. Por isso mesmo que a Câmara está dando oportunidade de Vossa Excelência se pronunciar no prazo de 15 dias. Certo. Isso, a matéria fica adiada. E como que eu posso ter acesso ao processo? Eu vou embora hoje para a minha cidade, como que eu poderia fazer? O senhor não vai embora. Não? O senhor não vai embora. O processo volta, eu vou providenciar para ele voltar para o cartório o mais rapidamente possível, ou o senhor vai embora e volta, ou o senhor manda alguém aqui, aí o ônus é de Vossa Excelência. Sim, senhor. Muito obrigado, Excelência. A matéria fica adiada, portanto. Na sequência, eu convido o doutor Cleiton Machado Valério da Silva, advogado, para o item 84. O advogado declina. A palavra do relator. É recurso ordinário no item 84, sou presidente da ex-prefeita de Olambra, contra a sentença que negou registro de admissões de pessoal aplicando-lhe multa. A instrução acabou por se dividir e eu conheço em preliminar. Conhecido. E são 2 aspectos que chamam a atenção. Um colateral ao mérito, que seria a eventual responsabilidade da ex-prefeita, no sentido de não prestar os devidos esclarecimentos ou apresentar a documentação pertinente a essas admissões, porém, ficou claro que ela não tem responsabilidade nem por extravio de documentos que efetivamente ocorreu, nem por ter impedido a fiscalização de nada. Ela sequer, quando da fiscalização, era a prefeita municipal mais. Então, a matéria de responsabilização por esse ponto especificamente considerado não pode prevalecer. Quanto às admissões em si,
teriam ocorrido acumulações irregulares. Porém, as informações que vieram ao processo dão conta do desligamento dos servidores. De mais a mais, não há nada que comprove que os serviços não foram, ainda que naquele período de acúmulo, devidamente prestados ao município, o que representaria locupletamento indevido da administração se, por acaso, a remuneração tivesse que ser devolvida. Eu dou provimento aos recursos. Em discussão? Encerrada a discussão em votação. Aprovado o voto do relator. O próximo processo é o item 89, a cargo da conselheira Cristiana de Castro Moraes, e eu convido o doutor Tiago Bianchi da Rocha, que representa aqui a Associação Civil Cidadania Brasil, para que ocupe a tribuna dos advogados. O doutor Tiago terá 15 minutos para suas considerações, após a leitura do relatório. Palavra da relatora. Cumprimento o doutor Tiago Bianchi da Rocha e faço uma síntese do relatório. Trata-se de prestação de contas da importância de R$ 27.360.000, repassada pela Prefeitura Municipal de Sumaré, Associação Civil Cidadania Brasil, ACCB, no exercício de 2011, com base em termo de parceria, visando a execução de atividades de apoio, aprimoramento, desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de serviços de saúde municipal. A fiscalização apontou que os testes efetuados revelaram que o termo de parceria configurou terceirização de mão de obra, além das seguintes falhas. Letra A. Despesas. Apesar de não autorizado no termo de parceria, houve pagamento de taxa de administração no montante de R$ 835.000 e de remuneração aos dirigentes. Segundo item, demonstrativos contábeis não expressam efetivamente a situação da entidade, no tocante à disponibilidade financeira, balanço patrimonial de 2011 não se mostra coerente com a demonstração do superávit ou déficit de 2010. Após devida notificação e apresentação de justificativas, a unidade econômica e chefia de TJ manifestaram-se pela irregularidade da matéria, que foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas. O processo foi retirado da pauta da sessão de 6 de maio, pelo então conselheiro Dr. Dimas Eduardo Ramalho, em razão de memoriais e documentos ofertados pela beneficiária. O MPC reiterou seu entendimento no sentido da irregularidade da matéria. Por determinação do então relator, os autos foram encaminhados à fiscalização, o R3. Resumidamente, a regional esclareceu que tramitou na terceira vara civil da comarca de Sumaré processo do qual a autora, a CCB, teve julgado improcedente seu pedido inserido em ação de cobrança proposta em face do executivo local. Novamente, o Ministério Público de Contas ratificou seu posicionamento anterior no sentido da irregularidade. O processo foi novamente retirado de pauta em sessão de 23 de fevereiro passado. É a síntese do relatório. Palavra do doutor Tiago. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima conselheira relatora, meus cumprimentos pela gestão desta corte no último exercício, que, por vênias, eu peço e gostaria de consignar nossos cumprimentos pela brilhante gestão. Doutor Renato, nossos cumprimentos. A matéria, excelência, eu procurarei ser breve, porque os apontamentos aqui versam basicamente a respeito da aludida taxa de administração. Em memoriais, nós pudemos demonstrar preteritamente um dos itens de apontamento que está diretamente ligado e relacionado à taxa de administração, que seria a deficiência na apresentação documental. Respeitosamente, nós discordamos dos apontamentos dos órgãos de assessoria e do outro Ministério Público, porque, efetivamente, nós pudemos demonstrar documentalmente, por meio da apresentação da mídia, toda a documentação que se relativizou ao pagamento das pessoas que estiveram atuando efetivamente no projeto do termo de parceria. E, dentre essas verbas, o montante que está, evidentemente, sob discussão é o valor de R$ 835.000, com relação à suposta operacionalização da taxa de administração.
Em verdade, nós temos um entendimento diverso, distinto e efetivamente contrário ao que foi apontado na instrução. O termo de parceria versou sobre a operacionalização dos serviços prestados pela entidade beneficiária, e essas pessoas envolvidas diretamente na operacionalização do serviço foram aquelas que têm o dia a dia da entidade na sua competência precípua. São pessoas da diretoria da Associação Civil Cidadania Brasil. E elas nada foram mais do que remuneradas pelos serviços prestados. O que foi nomeado como taxa de administração, é importante citar a nossa divergência, nada mais é do que salário, pagamento pelos serviços efetivamente prestados. As pessoas trabalharam e, por conta do trabalho, receberam a contraprestação do ente municipal. Nada mais do que a gente precisa demonstrar aqui é que esta verba discutida, o que tida por irregular, foi um provento de natureza alimentar. Admitirmos que isso possa ser objeto de cominação onerosa aos partícipes da CCB, seria admitirmos também o locupletamento ilícito do ente estatal, porque não houve a natureza de taxa de administração. A entidade não se patrimonializou. Nós não tivemos uso dessa verba com a natureza distinta, impingida durante a instrução. A defesa se pauta basicamente por esse fundamento relatório. Eu consegui, na Vossa Excelência, que a verba destinada à instituição tida como taxa de administração nada mais é do que pagamento de salário. Algo que é de importante mistério que nós salientemos diz respeito ao julgamento de improcedência do feito na seara judicial manejado pela CCB contra o município de Sumaré. Houve o decreto de improcedência que pende agora da análise de recurso de apelação pertinente. Assim como nós não concordamos com a instrução, também não concordamos com o julgamento do processo. Isso, evidentemente, precisará ser analisado pelo crivo do duplo grau de jurisdição. Excelência, sem mais delongas, nós pugnamos pela regularidade da matéria, por conta da natureza do provento. Obrigado. O tribunal agradece a participação. Doutor Tiago Bianchi, a palavra da relatora. Também cumprimento o doutor Tiago Bianchi. Considerando os seus argumentos de defesa, solicito retirada de pauta do processo com reinclusão automática na próxima sessão. Pois não, a matéria fica adiada. Solicito, por último, a doutora Estevão Luiz Bertatini Marino, que assuma a tribuna dos advogados para o item 98. É um recurso ordinário da Prefeitura do município de Ocauçu, conselheira Cristiana de Castro Moraes. Tudo bem, só me localizar aqui. O item 90 da pauta. Boa tarde a todos. 98. Ilustre advogado, terá 15 minutos para suas considerações, após a leitura do relatório. Por favor, conselheira. Cumprimento o advogado e passo uma síntese do relatório. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Ocauçu em face de sentença que negou o registro a atos de admissão temporária e de pessoal verificado em 2013, aplicando multa de 300 UFESPs à responsável. As falhas apontadas referem-se a sucessiva utilização de contratação temporária, caráter permanente das atividades contratadas, existência de vagas de natureza efetiva no quadro de pessoal da municipalidade, vedação legal para o recrutamento temporário de agente comunitário de saúde, extrapolação dos prazos de vigência estipulados na legislação municipal, bem como inobservância de recomendações exaradas por essa Corte. O Ministério Público de Contas não se manifestou, o STG se pronunciou pelo conhecimento e não provimento do apelo. É uma síntese do relatório. Tem a palavra, ilustre advogado.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima conselheira relatora, doutor Renato, excelentíssima representante do Ministério Público, nobres servidores que aqui estão, colegas. É um prazer retornar a essa tribuna para participar do alto padrão dos debates. Pretendo ser objetivo, conciso e colaborar com a riqueza de teses aqui sempre discutidas. Recurso ordinário em julgamento foi interposto contra uma sentença que julgou ilegais as contratações temporárias realizadas no campo da área da saúde e da educação do município de Ocauçu, exercício de 2013. E a sentença se pautou pela improcedência, basicamente porque não teria o município exposto justificativas plausíveis para que aquelas contratações temporárias fossem realizadas. Embora reconhecido o interesse público que caracterizou essas contratações, a sentença enveredou e julgou improcedente, julgou ilegais essas contratações temporárias, justamente por conta da suposta ausência de excepcionalidade. Recurso ordinário, agora em julgamento, merece provimento, a sentença merecerá reforma. São dois os pressupostos que conferem legalidade a uma contratação temporária. Eles estão lá previstos na Lei 8.745. O interesse público e o caráter excepcional das contratações em determinadas áreas. As áreas de educação e de saúde estão compreendidas lá nos primeiros artigos dessa lei federal que se aplica aí, por simetria aos demais entes. No que diz respeito ao primeiro pressuposto, o interesse público ele foi reconhecido neste feito. Inclusive, o último parecer técnico reconheceu que haveria interesse público nas contratações questionadas. A dúvida e o ponto controvertido é a questão do caráter excepcional. Eu dividi em 3 itens as situações para demonstrar que havia caráter excepcional nas contratações. Primeira, necessidade de contratação de mais agentes de saúde para garantir a execução do programa Saúde para a Família, um programa nacional temporário, e para garantir o cumprimento de metas da cartilha vinculante do Ministério da Saúde. Havia excepcionalidade? Sim. Necessária a contratação de mais agentes de saúde. Não vez fora a reclamação da população de que não mais existiam agentes de saúde pelo município, cuidando e tomando conta da saúde dos munícipes. Segundo item, contratação de professores de educação física de forma temporária para suprir o iminente afastamento, a iminente licença de outros 3 professores de educação física que se ausentariam ao mesmo tempo. Excepcionalidade da situação, reconhecida, perfeitamente plausível. O terceiro item também revela caráter excepcional. Existiam, e ainda existiram até um tempo depois, profissionais monitores de transporte escolar cujos vencimentos eram custeados por convênios temporários celebrados e que estavam na iminência de serem encerrados. Por isso que houve a contratação temporária, já prevendo um iminente encerramento dos convênios e o encerramento do pagamento desses vencimentos. Essas são as 3 situações excepcionais que recomendaram e recomendavam as contratações temporárias, tidas equivocadamente como ilegais. Essa excepcionalidade, aliada ao interesse público reconhecido por parecer técnico, conferiam legalidade às contratações temporárias, causa de provimento do recurso ordinário em julgamento. Proponho aqui uma reflexão. Na qualidade de prefeita, diante deste cenário, o que nós faríamos? Ficaríamos inertes, omissos, compactuando com eventual frustração de um programa nacional de saúde, porque não existiam profissionais de saúde para cumprir aquelas metas e diretrizes, compactuamos com eventual interrupção da prestação do serviço de ensino por falta de professor de educação física e por gente que cuidaria das crianças no curso do transporte escolar, ou a opção pela ação. Qual dessas opções mais atendeu e mais atenderia ao interesse público? Não há muito o que refletir, excelências. A opção foi o exercício, a ação e a realização das contratações temporárias. Volto a insistir,
cuja legalidade e conciliação com o interesse público foi reconhecida por parecer técnico outrora expedido neste feito. Não se exige, excelências, hoje, do gestor público da era contemporânea, meros conhecimentos de direito financeiro, para que ele lide bem com a lei de responsabilidade fiscal, conhecimentos sobre a estrutura complexa da administração, alguns conhecimentos rasos de direito tributário. Exige-se que ele tenha conhecimento de preceitos de gestão, de administração geral, tomar decisões. Não se pode punir um gestor que toma a decisão mais conciliável com o interesse público. E foi o que aconteceu e o que envolveu a prefeita Alessandra. Tomou a decisão que mais favorecia ao interesse público. O gestor que assim se comporta, que assim se pauta, não pratica irregularidade, muito menos ilegalidade, principalmente quando se apura que não houve nenhum prejuízo ao erário, muito menos dolo ou má-fé. É justamente por conta dessa postura retilínea do agir, adotada pela prefeita em todo esse tempo, que fez com que o município de Ocauçu, inclusive no exercício de 2013, fosse inserido como dentre os 50 municípios com educação de melhor avaliação. Tendo em vista essas considerações, excelência, e com escusa à brevidade, a prefeita, na qualidade responsável, encampa as teses do recurso ordinário interposto pela municipalidade e confia seja o mesmo provido para que a sentença seja reformada, chancelando-se de legalidade as contratações temporárias que foram objeto do presente TC. Muito obrigado. O tribunal agradece a participação do doutor Estevão Luiz, cumprimenta pela qualidade do seu trabalho, devolve a palavra à relatora. Também cumprimento o doutor Estevão Luiz e, considerando sua defesa, eu vou retirar o processo de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. É regimental, a matéria fica adiada. Com isso, podemos retomar os processos na sua ordem. Obrigado, boa tarde a todos. Regimental, boa tarde, doutor. Relato item 12, é um contrato de serviço de saúde de São Vicente com a Nefrocare, Clínica de Nefrologia e Diálise. Antecipei o relatório e voto. Dois aspectos chamaram a atenção. Há vários defeitos, mas são pequenos. Um que condenaria a infração à súmula 14, mas o que foi exigido aqui, o alvará sanitário, licença de funcionamento pela vigilância sanitária, é um documento inerente ao objeto da prestação colimada e encontra amparo no artigo 30, inciso 4 da Lei de Licitações. E, no que concerne ao acréscimo de serviços e reajuste de valores, pelo segundo termo do aditamento, observa-se que a cláusula 14 do edital do chamamento cuidava dos reajustes. Nos seguintes termos, os valores propostos são os da tabela CIA-SUS, sendo que serão repassados eventuais reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde para a tabela CIA-SUS. Idêntica disposição consta da cláusula 7ª do termo de contrato. Nessas condições, que se observa que o cumprimento pelo Serviço de Saúde de São Vicente dos estritos termos da regra do artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitações, está presente como preliminar a atualização dos valores contratados para subsequente acréscimo de quantitativos. Nenhuma ilegalidade, portanto. Assim, apesar da circunstância de que, em duas oportunidades, chamado a se manifestar, não se defendeu, a minha tendência é pela aprovação aqui deste contrato do Serviço de Saúde de São Vicente com Nefrocare, Clínica de Nefrologia. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Santos, Termac, Terraplanagem, Construção Civil e Escavações, execução do serviço de drenagem superficial e subterrânea. Certame amplamente divulgado, satisfatória competição, aliada à economicidade do ajuste, 14% inferior ao valor orçado, permite que a única falha apontada seja alçada ao campo das recomendações. Pela regularidade do certame, instrumento de contrato decorrente. Está em discussão e votação. Aprovado. Instrumentos contratuais, Prefeitura Municipal de Campos do Jordão acompanha uma representação de Mariane Lopes Fernandes, munícipe de Campos do Jordão. A despeito do infrutífero, o procedimento licitatório foi conduzido em estrita harmonia com o que dispõe a lei, e por não haver despertado interesse em potenciais prestadores de serviço, a administração era dado proceder segundo a disciplina do inciso 5º do artigo 24 da Lei de Licitações, já que objetivamente expostas em peças defensórias as razões de fato que desaconselhavam a renovação do processo seletivo, pelo que legalmente respaldada a opção pelo ajuste pela via direta.
A tardia divulgação do órgão de imprensa oficial do correspondente extrato do termo contratual configura um deslize de inexpressiva envergadura, a meu ver, incapaz de comprometer a aprovação do conjunto. Em síntese, ausentes indícios de infração à lei ou regulamentar, ou mesmo de dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, peço vênia para submeter a apreciação desta colenda da Câmara voto que declara a regularidade do ato de dispensa de licitação e improcedência da representação. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de São Carlos, contrato Havaí 2010 comercial. Também acompanha uma representação de Eduardo Tonelli, Novo Papelaria. Procedimento licitatório constituiu objeto de exame prévio, ocasião em que a eminente conselheira relatora, enfrentando questionamentos semelhantes aos levantados agora pela equipe de fiscalização, concluiu pelo indeferimento pedido de suspensão e entendeu pertinente o recebimento das peças como representações. Nesse contexto, procede-se a análise dos atos. Empenho de registrar de plano decisões que esse tribunal tem ponderado que, mesmo sob o sistema de registro de preços, insere-se na esfera discricionária do dirigente, desde que, com fundamento, a escolha pelo critério de julgamento, seja menor preço por itens ou lotes. No caso, o objeto foi dividido em 2 grupos compostos por produtos afins, um formado por 4 tipos de cadernos, com especificações similares, e outro por 3 livros-ata, tendo como única distinção o número de páginas. Como salienta a defesa, são inegáveis as vantagens da aglutinação, envolvendo aspectos como maior eficiência no resultado da licitação, tais como o fornecimento por única empresa, numa mesma data, mesmos contratos, processo de cobrança e por aí vai. E, em relação às características dos cadernos, confeccionados obrigatoriamente em papel reciclado com base em fibras de cana-de-açúcar, sem uso de cloro, a questão foi bem enfrentada no despacho da eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, quando indeferiu a suspensão do procedimento. Nos termos que reproduzo no voto que antecipei a Vossas Excelências, cujas conclusões e ponderações em campo. Sobre esta questão, cabe destacar ainda a predominância na participação em licitações voltadas para a aquisição de materiais escolares de empresas atacadistas que trabalham com diversas marcas e não de fabricantes. Demais disso, 5 interessados ofereceram propostas, garantindo competitividade e cotejamento de preços, que, como observou a equipe de fiscalização, mostraram-se compatíveis com o mercado. Também não se divisa irregularidade na disposição referente à apresentação de amostras sem personalização, somente exigidos do vencedor e no prazo de 5 dias, que me parece bastante razoável. Concluo pela regularidade do pregão e improcedência da representação. Em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Várzea Paulista contrata geral do Jcom Limitada para preparo e distribuição de merenda escolar. Nenhuma excepcionalidade ocorreu no presente caso. O aumento de preço dos insumos invocado pela municipalidade a fim de justificar realinhamento concedido está inserido na área econômica ordinária, devendo ser suportado pela contratada, já que oscilações normais decorrentes de sazonalidade são totalmente esperadas e devem ser consideradas pelas empresas quando da formulação de suas propostas. Geralmente são. Nessas condições, acompanhando a instrução unânime, voto pela irregularidade do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos, impondo multa de 160 UFESPs ao prefeito da época, senhor Clemente Manuel de Almeida. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, contrato comercial João Afonso, fornecimento de 11.100 cestas básicas de alimento. É um aditivo que segue a sorte do principal. Portanto, pela irregularidade ao voto, que está em discussão e votação, aprovado. Impedido, conselheiro Renato Martins Costa. Mogi Guaçu, por quê? Ah, é? Tá bom. Não me interessa, não posso perguntar por quê. Você estranhei isso. Muito bem. Impedido, conselheiro Renato Martins Costa. Item 21, Prefeitura de São Caetano do Sul, contrata ABC Repórter, empresa jornalística limitada, relatório e votos já antecipados. Os desacertos indicados pela dirigente, fiscalização e justificativas oferecidas pela origem revelam panorama insuficiente para aprovar esta contratação por dispensa de licitação. É previsível a possibilidade de ocorrências capazes de retardar a conclusão dos certames instaurados, de modo que aos gestores compete planejar, promover os atos necessários à futura contratação com a alentada antecedência.
O acréscimo de quantitativos, formalizado por meio do primeiro termo aditivo, por aplicação do princípio de acessoriedade, também não será considerado regular, porque o principal está comprometido. Voto pela irregularidade de dispensa da licitação e decorrente contrato, primeiro termo aditivo. Conheço o termo de recebimento definitivo e aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Está em discussão e votação. Aprovado. Contrato da Prefeitura de Tirapuã com Ana Maria de Loyola Selequim, microempresa, itens 22 a 25. Aliás, são vários os contratados. Observa-se de plano que tanto a equipe de fiscalização como do outro Ministério Público não divisaram irregularidade na desclassificação da proposta da representante ou inobservância ao prazo de credenciamento. Não obstante, especificações demasiadamente genéricas de alguns itens licitados, de fato, prejudicaram a formulação de propostas e cotejamento de preços. Conforme se verifica, esse panorama gerou, na prática, significativas distorções nos preços oferecidos pelas participantes, com o cotejamento de produtos muito diferentes em si. Na verdade, a falta de especificação levou a propostas díspares para o mesmo produto. Sendo assim, acompanho manifestações de VR17, Ministério Público, voto pela irregularidade do pregão e procedência parcial da representação. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas de Câmara Municipal de União Paulista, exercício 2013, Trabiju, exercício de 2014, conforme relatório que antecipei a Vossa Excelência, é possível concluir pela regularidade delas com as recomendações e determinações que comportam. Em discussão e votação, aprovados. 26 e 27. 28, Câmara de Carapicuíba tem problemas. Falhas capitais, despesas com folha de pagamento. Despendido 73,27% da receita realizada no período, acima do limite de 70% da Constituição Federal. E excessiva quantidade de cargos em comissão, exacerbada a discrepância quantitativa do corpo funcional da Câmara, 119 de provimento de comissão e 29 efetivos. Também já havia fundamentado este aspecto a reprovação de contas relativas aos antecedentes exercícios. Pela irregularidade ao voto, que está em discussão e votação, aprovado. Já foi. Já. Agora, contas de Sandovalina, item 30, parecer favorável com recomendações. Assim também parecer favorável nas contas do prefeito de Aramina, item 31. Está em discussão e votação. Aprovado. Desfavorável a proposta quanto às contas do prefeito de Silveiras. Falta de liquidação dos valores relativos a precatórios devidos no exercício. E SDG considerou a inadimplência da Prefeitura perante o INSS dos servidores, competências março, abril e maio, com consequente parcelamento respectivo montante como impropriedade, ensejando a desaprovação. Acompanho esses apontamentos e proponho emissão de parecer desfavorável. Está em discussão e votação. Aprovado. Agravo de Fábio Marcondes, prefeito de Lorena. O despacho agravado multou-lhe em 400 UFESPs, porque não teria adotado providências para inscrição em dívida ativa de uma dívida do anterior prefeito na razão de R$10.000. Eu tinha antecipado um voto pelo não provimento, mas eu estou refletindo melhor. É uma multa de 400 UFESPs, que chega a quase R$10.000, porque ele não teria inscrito uma dívida de R$10.000. E ele inscreveu após a multa. Eu creio que podemos mitigar um pouco esse rigor. Proponho 160 UFESP, porque, de fato, ele demorou, não sei se inadvertidamente ou não, na adoção da providência. Mas uma multa que é quase do mesmo valor da condenação é um pouco exagerada. Proponho 160 UFESP e dou provimento parcial, portanto. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Itapuí, contas de exercício 2013, são embargos de declaração, também embargos de declaração em Rio Claro. Os primeiros são, na verdade, só querem discutir o mérito e ganhar tempo. O meu voto conhece e rejeita. Já o segundo apresenta um aspecto importante. Houve as contas, parecer favorável, mas houve uma recomendação no sentido de que uma municipalidade
alerta para controle e redução dos gastos com pessoal, que, na verdade, só caberia se ultrapassar dos 95%, né? É o prudencial. E tem razão, então eu proponho que se dê provimento aos embargos nesse aspecto e corrigir o parecer e suprimir esta recomendação, porque realmente não está de acordo com a lei. Portanto, pelo provimento dos embargos. Recurso ordinário. Prefeitura Municipal de Santo André, prestação de contas de repasses públicos, elementos de instrução, em especial manifestação da fiscalização, mostra que os gastos que integraram as prestações de contas estão em conformidade com o objetivo do suporte financeiro e obtiveram parecer favorável do órgão concessor. Falhas relacionadas à falta de pesquisa prévia de preço e plano de trabalho podem ser transferidas ao campo das recomendações. Conheço, dou provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Osasco, item 37, recurso ordinário e prestação de contas. Associação de Pais e Mestres. É possível dar um provimento parcial para que despesas com aquisição de material permanente e tarifas bancárias passem a ser consideradas boas. Contudo, a determinação de recomposição do erário municipal persiste quanto ao que não foi aprovado e suspensão da associação para recebimento de novos repasses. Conselheiro Renato Martins Costa tem a palavra. Senhor presidente, eu tenho 4 processos iguaizinhos a esse, sob minha responsabilidade. Eu dou, quanto ao mérito, a mesma solução que Vossa Excelência. O administrador está amparado numa lei municipal. Isso. E, bem ou mal, está em vigor. Só que eu tenho no item 80, aí uma situação que é uma fotografia dessa. Uma parcela do recebido não foi utilizada. E eu estou propondo uma solução distinta daquela que Vossa Excelência propõe. Pois não. Que é a semelhança de outras prestações de contas. Não houve uma malversação desse recurso, simplesmente ele ficou transferido de um exercício para o outro. Será que a gente não pode considerar isto como objeto de uma fiscalização posterior no próximo exercício? Porque o dinheiro não foi gasto. Nós estamos aqui determinando devolução e suspensão de novos recebimentos enquanto não devolver. Ora, pode não ter sido apresentada a melhor situação para ter o gasto naquele exercício, mas no outro exercício ele pode ser utilizado, desde que ficou no banco, aplicado. Não me convenceu, no meu caso, e interessante, na discussão do processo com a assessoria, a proposta original era da mesma solução que Vossa Excelência está propondo aqui. E eu acabei concluindo em sentido contrário. Mas eu gostaria de compartilhar essa dúvida com Vossas Excelências. Eu concordo com Vossa Excelência. Agora, isso só seria possível se fosse possível verificar se, no exercício subsequente, esta parcela realmente integrou o Pois é, mas como as APMs recebem aportes anuais e deles têm que prestar contas também anualmente, a nossa fiscalização ficaria com essa observação e verificaria no exercício seguinte se aquele valor estava lá, aplicado, e se ele foi utilizado. Será que dá? Porque isso aqui é de 2012. As minhas são todas de 2012 também. Todas. Não sei, tenho dúvida, fiquei em dúvida também. É uma sobra de caixa. Isso. Sobra de caixa que o tribunal está mandando devolver, né, sob pena de suspender para novos recebimentos. Agora, também se sobrou, tem condição de devolver, né? Não é nenhum. Também é verdade. É que não é, talvez, a medida mais sensata. Seria o interessante o aproveitamento dessa verba. Foi nesse sentido o meu raciocínio. Agora, a dificuldade é constatar realmente a aplicação disso, visto que nós estamos tratando do exercício 2012, 2013. E nós estamos em 2016, né? Quer converter em diligência? É uma proposta da conselheira Cristina para converter em diligência para a gente. Mas não é um trabalho danado para fiscalização por causa disso daí? Mas é justo. Vossa Excelência talvez tenha razão. Eles tenham, talvez, aproveitado a sobra de caixa e investido corretamente no exercício subsequente. Vamos tentar descobrir. Então, eu já adianto que para o meu item 80 eu darei a mesma solução de conversão em diligência. Vamos converter em diligência, portanto, o item 37. Agradeço. Muito obrigado. A cooperação de Vossas Excelências. 38, recurso ordinário Odair Corneliani, ex-prefeito de Mendonça, matéria de admissão do pessoal. Conheço em preliminar e os argumentos são débeis. As razões recursais não evidenciam o cumprimento dos requisitos da Constituição para admissões profissionais de saúde.
Nego o provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso também ordinário, finalmente. Item 39, Prefeitura de Guaratinguetá, admissão de pessoal, professor de Educação Básica 1, e razão assiste a Secretaria de Diretoria Geral. Malgrado alegações de afastamento sem remuneração de um dos 4 cargos públicos então ocupados pela admitida, subsiste ainda o exercício de 3 empregos públicos por cada uma das interessadas, todas acumulando ilegalmente. Não, nego o provimento, com esse nego o provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa, tem a palavra. No item 40, pregão presencial, contrato, apostilamentos, termos de aditamento e de reratificação, Prefeitura de Guarulhos com Consigás, distribuidora de gás. A instrução ela é dividida. Aqui um problema quanto aos custos do processo. Para o cilindro de 45 quilos de gás, o contrato considerou aceitável o valor de R$ 102. A documentação juntada comprova que os preços naquele período oscilavam entre R$ 104,56 e R$ 115, o que dá conforto quanto a esse aspecto. Quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro, levado a efeito pelo termo de aditamento, o produto sofreu 3 reajustes, que totalizaram 26,93% na fonte, no fornecedor, e o realinhamento do preço limitou-se a 20,45%. Quanto ao acréscimo de valor, ficou em 11,82% do inicialmente ajustado, portanto, dentro do limite do parágrafo 1º de 65. Com aqueles que assim concluíram, voto pela regularidade com recomendação. Em discussão e votação, aprovado. 41, convênio, termo de aditamento, Prefeitura de Osasco com Edmac, Empreendedores Defensores do Meio Ambiente e Cidadania. Combate à ociosidade de crianças e adolescentes da rede pública de ensino e contra o analfabetismo funcional. Instrução também aqui está dividida. Alguns aspectos foram justificados, outros remanesceram, especialmente os problemas quanto à apresentação de plano de trabalho incompleto, ausência de comprovação da vantajosidade econômica do ajuste, falta de justificativa de escolha da conveniada, carência de notificação do Poder Legislativo acerca da assinatura do convênio, pela irregularidade. Discussão e votação, aprovado. Concorrência, contrato, Prefeitura de Rio Grande da Serra com EPLAN, projetos e construções e edificação de uma creche, que há convergência no sentido da irregularidade. Aqui um conjunto de cláusulas que acabaram comprometendo a boa disputa. De plano, nota-se que a adoção da unidade de medida denominada módulo de verba para alguns itens imprimiu incertezas na avaliação de custos lançados na planilha apresentada, na medida em que tal metodologia insinua possível agrupamento de serviços, comprometendo o detalhamento da composição de todos os custos unitários. Isto, ou disso, decorre não se poder legitimar a estimativa apresentada, nem o preço contratado. Igualmente, há contrariedades às súmulas 23, 24 e 25. Voto pela irregularidade. Aplico multa de 300 UFES ao responsável. Está em discussão e votação. Aprovado. 44. Pregão presencial, contrato, aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis pela Prefeitura de Ubatuba. Contratado frigorífico Fridel. A instrução é pelo decreto de irregularidade. Há problemas quanto à pesquisa de preços, refletiu em falhas orçamentárias. A aferição de compatibilidade em relação ao mercado foi providenciada a partir de cotações por lotes globais e não junto a empresas especializadas nos diversos tipos de produtos indicados no edital. As cotações foram feitas em 2 empresas de São Paulo, uma que é totalmente impossível identificá-la, e uma terceira, estamos falando do município de Ubatuba, de Contagem, Minas Gerais. Só ela participou e ela ganhou o certame. Então, as cláusulas para isso, que concorreram para isso, são dotadas não apenas de restritividade potencial, mas concreta. Também aqui o preço global como critério de adjudicação, ele não é adequado, já que os itens produzidos
por empresas individualmente, peixe, frango, carne bovina, carne suína, tinham que ficar agrupados em prejuízo à competição. Amostras acompanhadas de fichas técnicas, com a variedade demandada, igualmente são sistematicamente combatidas pela nossa jurisprudência. Prova de registro no Ministério da Agricultura inviabiliza injustificadamente o comparecimento de comerciantes não produtores. Não foram especificados os quantitativos em relação ao objeto pretendido. Pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto, 45 a 53. Deferido. Contratações firmadas pela Prefeitura de Aguaí, tendo como objeto a realização de diversas obras municipais por meio de dispensas licitatórias e certames realizados na modalidade convite. A instrução é pela irregularidade. Alguns aspectos aqui também foram justificados, porém outros remanescem. Não há demonstração de que os preços apresentados guardassem correlação com as tabelas da CPOF e da FDE, indicadas pela municipalidade como parâmetro de avaliação dos valores contratuais. Também enseja a decretação de irregularidade a participação societária de funcionário municipal numa das empresas a que se adjudicou alguns dos objetos, porquanto o referido servidor figurou como responsável direto pela condução dos procedimentos que culminaram na promoção dos ajustes, aspecto que a defesa não obteve êxito em afastar. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável, oficie ao presidente da Câmara Municipal de Aguaí, que noticiou essa irregularidade ao Tribunal de Contas. Em discussão e votação, aprovado. Concorrência, contrato, Prefeitura de Porto Ferreira, Riso, Comércio e Serviço, concessão de monitoramento de estacionamento rotativo, objeto, instrução pela irregularidade, divulgação dos dados acerca do valor dos investimentos que deveriam ser efetuados pela contratada, elemento essencial para a aferição da adequação dos preços de tarifas fixados. Isso repercutiu na estipulação de valores de capital social mínimo e de garantias para licitar e contratar. Também temos visita técnica obrigatoriamente pelo engenheiro ou arquiteto responsável, índice de endividamento em desconformidade com a lei e concorrência que acabou sendo disputada por apenas uma empresa. Voto pela irregularidade e multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 55 a 58, também em conjunto. Pregão presencial, ata de registro de preço, contrato de fornecimento, Prefeitura do Cubatão com um Joy Têxtil, registro de preços para aquisição de uniformes escolares. 3 munícipes de Cubatão apresentaram representações sobre a matéria. A instrução é pela irregularidade e o meu voto conclui no mesmo sentido, já que a pesquisa prévia de preços foi feita com uma defasagem de 10 meses, os produtos foram adquiridos em conjunto, quando, por sua natureza, poderiam ser fornecidos separadamente por empresas de segmentos específicos, e isso se maximiza quando se trata de registro de preços, já que a matéria poderia ser objeto de aquisições individualizadas. Também há imposição de caracteres específicos nas amostras, voto pela procedência das representações, irregularidade na matéria contratual, multa de 200 UFESPs à responsável, propondo-se comunique, hora decidido, às subscritoras das representações. Em discussão e votação, aprovado. Voto do relator, continua com a palavra. 59, prestação de contas de recursos repassados de 2011 pela Prefeitura de Limeira à Sociedade Operária Humanitária, a convergência da instrução no sentido da regularidade, meu voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. 60 a 62, câmaras municipais de Lavínia, Aguaí e Santo Antônio da Alegria, todas de 2014. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, 60 a 62, aprovado o voto do relator. 64, Prefeitura de Oriente, 2014. Com a instrução, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão e votação, aprovado. 65, Prefeitura de Herculândia, 2014. Aqui há uma divisão na instrução e eu vou acompanhar as conclusões de SDG. O
problema que se põe com maior relevo é aquele dos precatórios. Note-se que a Prefeitura assumiu um passivo considerável de exercícios anteriores, pagando integralmente em 2014 e arcando com despesas de R$ 205 mil, cuja ordem cronológica de pagamentos não poderia ser descumprida, vindo a quitar logo em seguida, ainda no início do exercício de 2015, R$ 11.661,77 dos R$ 14.954,19 que eram do único precatório de 2014. Diferença muito pequena, aliás, é até incompreensível porque ela existe, né? Não é por falta de recursos, obviamente, isso deve ter sido um descontrole contábil, e eu relevo e proponho a emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 66, Prefeitura de Onda Verde, 2014. Aqui, ao contrário, os problemas ligados ao ensino global e ao Fundeb, a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao fundo municipal, levaram às conclusões unânimes no sentido da emissão de parecer desfavorável. O meu voto também segue no mesmo sentido. Em discussão e votação, aprovado. 67, agravo contra a multa por descumprimento das instruções quanto ao prazo. Eu conheço e nego o provimento, tendo em vista que vários alertas antecederam a imposição da penalidade. Em discussão e votação, aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. 68, recurso ordinário do prefeito de Clementina contra a sentença que negou registro de admissões por tempo determinado em 2008 naquele município. Não provimento é a instrução, conheço em preliminar. Conhecido. Vários pontos de irregularidade. Avulta aqui a questão dos pontos por tempo de serviço prestado exclusivamente à Prefeitura de Clementina. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 69, Prefeitura de Brotas, o ex-prefeito recorre quanto à sentença que julgou irregulares convite, contrato e termo, aplicando-lhe multa de 200 UFESPs. Execução de uma calçada pública. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui, aliás, houve divergência, perdão. A SDG foi pelo não provimento, mas a chefia de ATJ foi pelo provimento. E eu vou acompanhar a chefia, já que foi comprovado que o boletim da CPOS deu suporte à pesquisa de preços. E aqui, senhores conselheiros, temos um contrato de R$ 38 mil de estimativa, contratado por R$ 34 mil. Então, eu dou provimento. Em discussão e votação, aprovado. 70, recurso ordinário contra a decisão que julgou ilegais atos de admissão da Prefeitura de Anhembi, 2009. Recorre o ex-prefeito. A instrução é pelo provimento parcial. Conheço em preliminar. Conhecido. E eu vou dar provimento parcial. As admissões de professores, elas foram bem justificadas. Porém, a dos agentes comunitários de saúde, não, já que não se comprovou nenhum surto endêmico, nada que apoiasse tais admissões. Com isso, eu determino o registro das admissões de professores e reduzo a multa ao patamar mínimo de 160 UFESPs. Em discussão e votação, aprovado. 71, sentença julgou parcialmente procedente representação, considerando ilegal nomeação para um cargo de comissão do procurador jurídico do município de Olímpia. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Eu penso que a matéria comporta provimento. Há toda uma estrutura legislativa que suporta a nomeação. Foi o servidor nomeado para exercer em comissão cargo de procurador jurídico, em consonância com a legislação municipal então vigente, a Lei 2918 de 2001, lei de sua criação, e Lei Complementar 52 de 2008, lei que estabeleceu a condição para sua extinção através da realização de concurso público. Se a condição resolutiva não ocorreu e, posteriormente, então não houve exoneração, estava condicionada a exoneração para a realização de concurso público. Se, posteriormente, o Legislativo Municipal houve por bem afastar a necessidade de sua extinção, reinserindo tal cargo no quadro permanente de pessoal da Prefeitura, isso não altera a legalidade do ato de nomeação realizada no exercício de 2009. Eu dou provimento. Está em discussão.
Em votação, aprovado. De fato, nós temos sido muito rigorosos com relação a essa questão também de definir o que é em comissão, o que não é em comissão. O procurador jurídico da Prefeitura poderia ser em comissão, acho, perfeitamente. O advogado-geral da União, não é? Controlador. Como vimos, Como vimos, né? Um provimento hoje, né? Então, se na esfera federal de maior responsabilidade pode, por que o município não pode? Então, são certos rigores que nós mantemos, mas precisa começar a rever. É interessante esse caso aí. Era em comissão, Passou houve a ser um hiato e que passou a ser efetivo desde que se exonerasse o então ocupante, a partir da exoneração do então ocupante. Depois mudou, não houve exoneração, ele ficou lá, mudou para em comissão de novo. Esses expedientes legislativos. Eu acho que aí o prefeito é que tem condição de escolher um bom procurador jurídico, sua confiança. Por que não? Né? Por que tem que ser de carreira? De acordo com Vossa Excelência. Cumprimento Vossa Excelência. Continua a discussão e votação. Aprovado. 72, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de repasses ao Centro de Promoção Humana de Santópolis do Aguapeí, pela Prefeitura. Recorre o ex-prefeito. Foi aplicada a multa ao responsável. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. A instituição só existe porque recebe subvenção da Prefeitura, e aqui chama a atenção também que o quadro de pessoal é todo de servidores do Executivo e há um vínculo conjugal entre a dirigente da entidade e o então prefeito. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 73, recurso ordinário contra a sentença que negou registro de admissões na Prefeitura de Guarulhos, exercício 2010, aplicando multa ao responsável. TJ pelo provimento parcial, chefia SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. De acordo com pesquisa realizada junto ao Sistema de Controle de Admissão de Aposentadoria e Pensões, verifica que a servidora Patrícia Gandra Carvalho foi exonerada em 8/9/2010 dos 2 cargos que ocupava junto à Prefeitura de Guarulhos. Então, penso que o seu problema se resolveu. O mesmo não ocorre com as demais servidoras. Eu voto pelo provimento parcial para considerar regular o ato de admissão de Patrícia, mantendo a irregularidade dos demais. Em discussão e votação, aprovado. Conselheiro, só uma observação aqui, Pois a não. látere, um embargo auricular aqui do diretor-geral. Voltando ao assunto de Olímpia, o que esse processo está fazendo aqui? Porque se é cargo em comissão, nós não registramos. É que como ele foi transformado, é verdade. É verdade. Tá vendo? É verdade. Mas só para retomar. Houve esse ato da lei que ele virou efetivo, mas o seu ocupante foi nomeado quando ele era em comissão. Ele era em comissão, é em comissão e... Não tinha que estar aqui. É verdade. É verdade. Bom, ainda bem que a gente deu provimento, então, porque ele pelo sequer menos. tinha que estar aqui. Continua com a palavra. Bem lembrado. 74, recurso ordinário do ex-prefeito de Mauá contra a sentença que negou registro a 349 admissões de pessoal em 2010. Não provimento à instrução, conheço em preliminar. Conhecido. Nenhuma prova que afastasse as irregularidades apontadas, nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. Ex-prefeito de Ubirajara recorre, decisão que julgou irregulares prestações de contas de repasse e associações locais. Também lhe aplicou multa. Instrução é dividida, conheço em preliminar. Conhecido. A sentença recorrida merece ser prestigiada, nada obstante, a pena ao ex-prefeito, já que não houve malversação no emprego dos recursos repassados, acho que dá para a gente excluir a multa a ele aplicada. Para isso, eu dou provimento parcial. Em discussão e votação, aprovado. 76 é o retiro de pauta com reinclusão automática. Retirado. Os 77 a 80 são aquelas subvenções às APMs de Guarulhos. Eu concluo, como Vossa Excelência, pelo provimento de todos os recursos e no item 80, pela conversão do julgamento em diligência para verificação do destino dado à verba pendente de aplicação no exercício 2012. Em discussão e votação, aprovado. 81, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de repasse em 2012 da Prefeitura de Guapiara ao Serviço de Obras Sociais de Apiaí. Todo mundo recorreu aqui, a Prefeitura, o prefeito, o ex-prefeito. A instrução é
pelo provimento. Só que não dá para conhecer do recurso do prefeito e do ex-prefeito, porque eles são intempestivos, só da prefeitura. É como eu voto pelo conhecimento. Conhecido. Também aqui não foi apontada qualquer ocorrência de desvio de finalidade, malversação de recursos. Por outro lado, o próprio eminente auditor prolator da decisão atacada não reconheceu, ou reconheceu, melhor dizendo, não haver evidência de que os serviços não foram prestados, entendendo incabível a determinação de devolução de valores. Dentro desse quadro, eu dou provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. 82, recurso da empresa municipal de urbanização de Penápolis contra negativa de registro de pessoal admitido por tempo determinado e multa ao responsável. Instrução dividida, conheço em preliminar. Conhecido. Aqui nós temos um caso até meio peculiar. É uma admissão para atender obra certa e determinada, que é uma modalidade de contratação temporária prevista numa lei de 1956 e na CLT. Contrata para fazer aquela obra, terminou a obra, todo mundo vai embora. Então, tendo suporte legal, eu dou provimento. Em discussão e votação, aprovado. 83, recurso de sentença que julgou improcedente uma representação apresentada por munícipe de São Joaquim da Barra quanto a despesas com manutenção de veículos em 2 exercícios. A instrução é pelo provimento do apelo. Conheço em preliminar. Conhecido. As impugnações levantadas foram todas minuciosamente enfrentadas pela equipe de fiscalização da UR de Ituverava, que uma a uma as afastou. A frota da municipalidade estava sendo gradativamente substituída através dos devidos procedimentos licitatórios para se evitar gastos constantes em sua manutenção. Assim, nos anos de 2013 e 2014, 24 veículos novos foram adquiridos. Aqueles considerados inservíveis estão sendo alienados através de leilões e medidas foram adotadas para a compra de peças e gastos com oficinas por meio de processo licitatório para registro de preços. Houve desvio de peças e serviços que aconteceram nas oficinas contratadas, mas a Prefeitura, a tempo e hora, instaurou sindicâncias para apuração desses fatos e não pode a ela ser imputada responsabilidade pelo ocorrido. Eu voto pelo improvimento, mantendo o arquivamento da matéria. Em discussão e votação, aprovado. E a palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Eu relato o item 85 da pauta, em exame contrato de gestão firmado entre a Prefeitura de Américo Brasiliense e o Instituto de Desenvolvimento Estratégico Assistencial Integral à Saúde, IDEAS, precedido de dispensa de licitação. O processo constou da pauta da sessão passada, sendo proferida citação oral, oportunidade em que os autos foram retirados de pauta. Eu passo ao voto. Algumas falhas não restaram afastadas pela defesa, sendo suficientes para a decretação de irregularidade da matéria. Refiro-me à não demonstração numérica da vantagem econômica. Observa-se que o projeto, a proposta do Instituto, tem data de 7 de abril de 2011, a contratação, 27 de abril de 2011, e o documento que o Executivo encaminhou para comprovar a economicidade de 28 de novembro de 2011. O documento não permite uma análise objetiva, diante da ausência de elementos mais convincentes a respeito dos dados, nomes e valores, já que inserido, inclusive, contendo apenas siglas. Essa situação se agrava ainda mais diante das justificativas encaminhadas pelo Instituto, onde afirmou que, durante a vigência do contrato de gestão, contratou apenas 2 funcionários, enfermeiros, a denotar que o ajuste teve como finalidade a terceirização de mão de obra. Também a ausência de objetividade nos critérios de julgamento do edital e a presença de taxa de administração, prática condenada por essa Casa, restou efetivamente configurada. Diante de todo exposto, eu voto pela irregularidade da dispensa de licitação do contrato de gestão e proponho a aplicação de multa ao responsável no valor equivalente a 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto 86 e 88,
Em análise, concorrência, contratos celebrados na Prefeitura de Jacareí e a empresa SH Comércio de Alimentos, objetivando a prestação de serviço de preparo e distribuição de merenda escolar. Também em análise, representações formuladas. Eu encaminhei previamente o relatório e voto, e acompanho aqui a TJ e a STG, e entendo que todas as questões de maior relevância suscitadas na instrução processual foram dirimidas, de forma que as demais não impedem um julgamento favorável com relação à matéria, podendo ser objeto de recomendações, ressaltando que as impugnações lançadas nas representações não se mostraram procedentes. Conforme o relatório e voto que encaminhei previamente a Vossa Excelência, acompanho a TJ e a SDG, voto pela regularidade da concorrência e do contrato, bem como improcedência das representações, com recomendações constantes no corpo do voto. Em discussão e votação, aprovado. 89 já foi retirado de pauta. Relato 90. Prestação de contas originária de termo de parceria 3 de 2010, resultante de transferência de recursos públicos repassados pela Prefeitura de Pirajuí ao Instituto de Gestão de Projetos da Noroeste Paulista, GEPROM, exercício de 2012. Aqui, insuficientes esclarecimentos prestados para afastar a objeção lançada ao pagamento de taxa de administração. Acrescente-se a isso as constantes movimentações financeiras da OCIP ocorridas a títulos de empréstimos. Nessa conformidade, meu voto é pela irregularidade da prestação de contas, condenando o Instituto à restituição da importância de R$ 49.996,84, que deverá ser devolvida aos cofres públicos, devidamente atualizada, e fica a entidade impedida de novos repasses até a situação seja regularizada perante esse tribunal. Eu voto ainda pela aplicação de multa ao responsável no valor correspondente a 200 UFESPs. Está em discussão. Encerrar a discussão e votação, aprovado. Eu relato agora o item 91 da pauta, contas da Câmara Municipal de Itu, referente ao exercício 2014. A principal crítica efetuada pela unidade de fiscalização recai sobre o quadro de pessoal da edilidade. Eu observo que a apreciação da matéria não é inédita nesse tribunal, sendo que a questão foi objeto de determinação nas contas de 2010, 11 e 12, para que o órgão de instrução averiguasse a efetivação de medidas anunciadas pela edilidade, que anunciou que estava regularizando a matéria. Nas contas em apreço, após avaliar as objeções suscitadas pelo órgão de instrução, com base no que foi apurado a esse respeito nos laudos de inspeção dos autos dos últimos exercícios, chego à conclusão de que a quantidade de cargos criados e ocupados cresceu sistematicamente, caminhando na contramão do que vinha sendo determinado por esse tribunal. Em 2010, existiam 37 cargos em comissão. Em 2014, aumentou-se para 44. Em 2010, na data da primeira recomendação, tinha 20 cargos efetivos. E agora, em 2014, aumentou-se para 48 cargos efetivos. Atualmente, existem 26 efetivos ocupados e 43 comissionados. Nessas condições, conforme relatório e voto que encaminhei previamente, Vossas Excelências, eu verifico que as medidas anunciadas nas contas de 2010 e 11, bem como a recomendação exarada nas contas de 2012, não se mostraram hábeis para reverter o panorama de desconformidade, mantendo a edilidade à prática irregular, já detectada anteriormente, em clara ofensa ao artigo 37, incisos 2 e 5 da Constituição Federal. Nessas condições, acompanho manifestações desfavoráveis de ATJ e voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Itu, relativo ao exercício de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, eu relato em conjunto itens 92 e 95. Contas das câmaras municipais de Itaju, Santa Fé do Sul, Valentim Gentil e Cajobi, todas referentes ao exercício de 2014. A instrução da matéria evidenciou atendimento aos limites constitucionais e à Lei de Responsabilidade Fiscal. A instrução de ATJ e MPC é pela regularidade. Acompanho. Em discussão, em votação, aprovado. Voto da relatora. Item 96, contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Também encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e verifica-se dos demonstrativos que houve cumprimento dos principais limites constitucionais e legais avaliados por essa Corte. Assim, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, exercício de 2014. Em discussão, em votação, aprovado.
Item 97, trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa Planova Planejamento e Construções, em face de decisão proferida pela primeira Câmara, que julgou irregulares concorrência, contrato e respectiva execução contratual. MPC opinou pela rejeição do apelo. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecido. No mérito do exame da matéria, verifica a decisão embargada que não indicou a existência das imperfeições apontadas. Nessa conformidade, meu voto é pela rejeição dos embargos. Em discussão e votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 99 a 102 da pauta. Deferido. Todos tratam-se de recursos ordinários interpostos na seguinte ordem. Item 99, pela Prefeitura de Paraguaçu Paulista, contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão de pessoal. Itens 100 e 101, pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos e pelo prefeito, à época, sentença que negou o registro a atos de admissão de pessoal em 2012. Item 102, pela Fundação Unibotucatu, pretendo reforma da sentença que julgou ilegais parte dos atos de admissão de pessoal temporário. Após a análise das razões recursais, SDG em todos manifestou-se pelo não provimento. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Conhecido. No mérito, encaminhei previamente o relatório e voto, acompanho o SDG pelo não provimento dos recursos. Em discussão e votação, aprovado os votos. 103. Recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Quatá, em face de sentença que negou o registro a ato de admissão de pessoal verificado em 2012 para o cargo de professor de educação básica e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as razões recursais, as ponderações tecidas em sustentação oral e os documentos ofertados para alicerçar os argumentos inovam no processo e possuem força para modificar, a meu ver, o decisório. Observo que o quadro funcional da municipalidade em 2012 não possuía, à época das contratações temporárias, vagas de admissões de caráter efetivo de professores. Desse modo, evidenciado em 2012 o aumento do número de salas de aulas para suprir a demanda para funcionamento de educação de jovens e adultos, para reforço escolar e para educação especial, alunos portadores de necessidades especiais, consubstanciou-se a necessidade das contratações. Anoto a respeito que as admissões foram precedidas de devido processo seletivo e se deram de forma transitória. A nova realidade educacional local motivou a criação de novos cargos no quadro funcional da municipalidade, no exercício de 2013, para os quais, posteriormente, houve a promoção de concurso público. Assim, acolhendo a manifestação de SDG, eu voto no sentido do provimento do recurso, reformando-se a sentença e dando registro às admissões e cancelando-se a multa. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. 104. Recurso ordinário interposto pelo senhor Benedito Carlos de Campos Silva, prefeito de Atividade da Serra, contra sentença que julgou irregulares atos de admissão. SDG manifestou-se pelo provimento. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. O plenário também conhece. No mérito, tendo em vista que as admissões em questão decorrem de processo seletivo número 3 de 2013, cujos fundamentos para sua realização são os mesmos da seleção do 12 de 2013, examinados no TC 16.02.989.14 e já julgados regulares por esse tribunal, eu acompanho o posicionamento externado pelo SDG e dou o mesmo tratamento, agora pelo provimento do recurso. Pois é. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. 105. Em exame, um recurso ordinário interposto pelo atual diretor-presidente da Empresa de Transporte Coletivo de Diadema, diante de sentença que julgou irregulares contas da empresa, referente ao exercício de 2007, e aplicou multa de 100 UFESPs ao responsável. A recorrente, inicialmente, argui preliminar de nulidade, alegando cerceamento de defesa. Aponta, para tanto, que a notificação expedida para os responsáveis apresentassem justificativas sobre o relatório elaborado pela 2ª DF foi publicada no Diário Oficial, contrariando o disposto no artigo 91 da Lei 709, de 93. Pediu, por fim, que seja acolhida a sua preliminar de nulidade. A TJ se manifestou pelo não provimento e a SDG pelo provimento, pelo conhecimento e acolhimento da preliminar de nulidade. É o relatório. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido.
Ainda em preliminar, entendo que a alegação de cerceamento de defesa tecida pelo recorrente merece acolhimento. Ocorre que não houve necessário chamamento ao processo do senhor Arnaldo Colossale da Silva, que substituiu o diretor-presidente da empresa entre 2 de julho de 2007 e 31 de julho de 2007, e que teve contra si aplicada uma multa de 100 UFESPs na sentença recorrida. Pelo exposto, eu voto no sentido do acolhimento da preliminar de nulidade arguída pelo recorrente, declarando-se nulos os atos praticados a partir do relatório da fiscalização, com retorno dos autos ao eminente conselheiro relator originário pelas providências que Sua Excelência compreender cabíveis. Está em discussão. O voto dá provimento ao recurso e declara nulidade da sentença. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Antes de encerrar a sessão, indago a representante do Ministério Público, doutora Letícia Feres, se deseja vista. Não, Excelência, obrigada. A palavra dos conselheiros ao encerramento da sessão. Não havendo interesse, agradeço a todos a paciência. Está encerrado.